quando o gorila pressionou sua mão gigante contra o vidro, exatamente onde estava a mão frágil da menina na cadeira de rodas. 200 pessoas seguraram a respiração ao mesmo tempo. Ninguém esperava o que viria a seguir. E quando aconteceu, até os seguranças do zoológico tiveram que desviar o olhar para esconder as lágrimas. Esta é a história de como um encontro impossível entre dois seres que o mundo julgava incapazes de se conectar mudou tudo o que pensávamos saber sobre empatia, memória e o poder silencioso do amor que transcende espécies. Era uma terça-feira comum de outono quando Maya chegou ao Zoológico Nacional pela primeira vez em 5 anos. Ela tinha 11 anos agora. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, olhos escuros que carregavam uma tristeza antiga demais para sua idade. A cadeira de rodas onde estava sentada rangia levemente a cada movimento. Não era nova, dava para perceber. Tinha arranhões nas laterais, uma roda ligeiramente torta, o tipo de desgaste que vem de anos de uso intenso e poucos recursos para substituir. Ao lado dela caminhava sua tia Roberta, uma mulher de 40 e poucos anos com rugas de preocupação marcadas na testa, mãos calejadas de quem trabalhava duro, roupas simples mas limpas. Roberta não tinha muito, mas tinha Maya. E naquele dia tinha conseguido juntar dinheiro suficiente durante meses para fazer algo que sabia que significaria o mundo para a sobrinha. Voltar ao lugar onde tudo começou. 5 anos. 5 anos desde que a vida de Maya havia se partido ao meio como um galho seco. 5 anos desde o acidente que levou seus pais e deixou suas pernas imóveis. 5 anos desde a última vez que ela sorriu de verdade. E 5 anos desde que ela viu Quito. Quito. O nome ecoava na mente de Maya como uma canção esquecida que de repente volta à memória. Quito, o gorila das montanhas de dorso prateado que, quando ela tinha apenas 6 anos, havia se tornado seu amigo improvável, seu confidente silencioso, seu refúgio em um mundo que mesmo então já parecia grande e assustador demais. Mas isso foi antes de tudo desmoronar, antes da chuva naquela noite, antes do caminhão que avançou o sinal, antes de acordar no hospital e perceber que nunca mais sentiria o chão sob seus pés, antes de ser levada para morar com a tia que mal conhecia porque não havia mais ninguém, antes de entender que algumas dores são permanentes. Agora, empurrando a cadeira de Maya pelo caminho de pedras irregulares do zoológico, Roberta tentava manter um sorriso no rosto. Ela havia economizado cada centavo, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, pegava turnos extras sempre que podia. As contas de fisioterapia de Maya nunca terminavam. Os remédios eram caros. A cadeira precisava de manutenção constante, mas quando viu os olhos da sobrinha se iluminarem, só um pouco, apenas uma fagulha, ao mencionar a possibilidade de voltar ao zoológico, Roberta soube que precisava fazer acontecer. Porque Maya não falava mais. Não, desde o acidente. Os médicos disseram que não havia nada fisicamente errado com suas cordas vocais. Era psicológico. Trauma, luto. Uma criança que perdeu tudo de uma vez, às vezes perde também a vontade de colocar sua dor em palavras. Então Maya vivia em silêncio, comunicando-se por gestos, olhares e bilhetes escritos com caligrafia irregular em um caderno surrado que carregava sempre no colo. Elas passaram primeiro pelos flamingos, depois pelos leões que dormiam preguiçosamente sob o sol fraco de outono. Maya olhava tudo com uma expressão neutra, quase distante. Roberta tentava animar, apontava os animais, lia as plaquinhas educativas em voz alta, mas a menina apenas observava em silêncio. Até que viraram uma esquina e viram a placa. Habitat dos primatas, grande gorila das montanhas. Foi quando algo mudou. Maya se endireitou na cadeira.
Suas mãos, que normalmente descansavam inertes no colo, agarraram as laterais da cadeira. Seus olhos se arregalaram. Roberta sentiu através das alças da cadeira como o corpo da sobrinha ficou tenso, alerta, vivo pela primeira vez em muito tempo. O habitat era impressionante. Um enorme recinto com árvores artificiais, mas convincentes, rochas, uma pequena cachoeira e um vidro grosso de observação que permitia aos visitantes ficarem cara a cara com os gorilas. Havia cerca de 20 pessoas ali, a maioria famílias com crianças pequenas que apontavam e riam. Mas Maya não via nenhum deles. Ela procurava apenas um rosto. E então ela o viu. Quito estava sentado em uma rocha elevada no canto do recinto, ligeiramente afastado dos outros 2 gorilas que dividiam o espaço com ele. Ele era enorme. Devia pesar mais de 200 quilos, com aquela pelagem preta característica e o dorso prateado que indicava sua maturidade e status. Mas havia algo em seus olhos, algo que as pessoas geralmente não esperavam ver em um animal tão imponente. Havia tristeza ali, solidão, como se ele também carregasse perdas que ninguém mais podia ver. Roberta empurrou a cadeira de Maya mais para perto do vidro. As pessoas se moviam ao redor deles em um fluxo constante, tirando fotos, fazendo comentários banais sobre o tamanho dos animais, sobre como se pareciam com humanos. Mas Maya não escutava nada disso. Ela levantou uma mão trêmula e a colocou contra o vidro grosso. Um gesto simples, uma tentativa de conexão através de uma barreira intransponível. Por um longo momento, nada aconteceu. Quito continuou sentado em sua rocha, olhando para um ponto indefinido no horizonte do recinto. Os outros visitantes continuavam passando desinteressados. Roberta começou a pensar que talvez aquilo não fosse uma boa ideia, que talvez trazer Maya de volta só reforçasse o que havia sido perdido. Mas então Quito virou a cabeça. Devagar, deliberado, como se tivesse ouvido algo que ninguém mais escutou. Seus olhos, profundos, inteligentes, quase humanos em sua expressão, varreu o grupo de pessoas até pousar em Maya. E ele parou, completamente imóvel, apenas olhando. As pessoas ao redor não perceberam de imediato. Continuavam conversando, tirando fotos, chamando a atenção das crianças. Mas Maya percebeu. Ela sentiu o peso daquele olhar, o reconhecimento atravessando 5 anos de ausência, de dor, de mudança. Sentiu como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, como se ela fosse simultaneamente a menina de 6 anos que vinha aqui todos os fins de semana com seus pais e a menina de 11 anos quebrada que era agora. Quito desceu da rocha. Não, apressadamente, mas com propósito. Seus movimentos eram poderosos, mas surpreendentemente graciosos para um animal de seu tamanho. Ele atravessou o recinto, ignorando completamente os outros gorilas, ignorando a comida espalhada pelos tratadores, ignorando tudo exceto a pequena figura na cadeira de rodas do outro lado do vidro. Foi quando as pessoas começaram a notar. O murmúrio das conversas diminuiu. Algumas pessoas se afastaram, incertas, talvez um pouco assustadas com a aproximação deliberada de um animal tão poderoso, mas outras ficaram, curiosas, segurando os celulares prontos para capturar o que quer que fosse acontecer. Quito chegou ao vidro exatamente onde Maya estava. Ele era tão grande que, mesmo sentado nas pernas traseiras, era mais alto que ela. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, eles apenas se olharam. Gorila e menina. 2 criaturas que o mundo havia machucado de maneiras diferentes. 2 almas que carregavam silêncios pesados demais. E então Quito fez algo que ninguém esperava. Ele levantou sua mão gigantesca, uma mão que poderia facilmente dobrar barras de metal, que tinha a força de 10 homens, e a pressionou suavemente contra o vidro. Exatamente onde estava a mão pequena e pálida de Maya.
O habitat inteiro ficou em silêncio. Até as crianças pararam de gritar. Até os pais pararam de falar. Porque havia algo naquele momento que transcendia a explicação. Algo profundamente, inegavelmente real. Maia começou a chorar. Não em soluços altos ou dramáticos, mas em lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto e caíam no colo. Sua mão tremia contra o vidro, tão pequena comparada à de Quito, mas conectada de uma forma que ia além do físico. Roberta, que estava atrás da cadeira, levou a mão à boca, tentando conter suas próprias lágrimas. Mas não foi só isso. Quito começou a fazer sons. Não os grunhidos territoriais ou os barulhos de alerta que gorilas normalmente fazem. Eram sons suaves, quase gentis. Sons que os tratadores mais tarde diriam que nunca haviam escutado dele antes. Sons que pareciam absurdamente com consolo, como se ele estivesse tentando dizer: eu lembro de você, eu vejo você. Você não está sozinha. Uma mulher na multidão começou a filmar. Outras seguiram. Em minutos, havia 10, 15 celulares apontados para aquela cena. Mas ninguém estava assistindo através das telas. Todos estavam assistindo diretamente, testemunhando algo que sabiam instintivamente que era raro, precioso, verdadeiro. Um homem, vestindo o uniforme de tratador do zoológico, apareceu correndo de um dos acessos de serviço. Ele parou abruptamente quando viu a cena, seu rádio a meio caminho da boca. Ele conhecia Quito. Trabalhava com ele há anos. E nunca havia visto o gorila agir assim. Quito era gentil, sim, mas distante, reservado, preferindo sua própria companhia. Este era um Quito diferente. Maia, ainda chorando silenciosamente, pressionou a testa contra o vidro. E Quito, como se entendendo a intenção, fez o mesmo. Suas testas se encontraram através da barreira transparente. A menina e o gorila, separados por centímetros de vidro à prova de balas, mas conectados por algo muito mais forte. Roberta não conseguia mais segurar. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de Maia, abraçando a sobrinha por trás, deixando suas próprias lágrimas caírem livremente. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente. Entendia que Maia estava sentindo algo além da dor pela primeira vez em 5 anos. Entendia que algo, havia a reconhecido. Havia visto através da cadeira de rodas, através do silêncio, através da tragédia, e havia encontrado a menina que ainda existia lá dentro. Um segurança do zoológico se aproximou, provavelmente preocupado com a multidão crescente, mas o tratador o deteve com um gesto. Deixe, ele murmurou. Apenas deixe, porque mesmo ele, que estudou comportamento animal durante anos, que tinha diplomas em biologia e zoologia, que havia lido todos os estudos sobre cognição em primatas, não conseguia explicar o que estava vendo. Não completamente. A ciência poderia falar sobre memória, sobre reconhecimento, sobre vínculos sociais complexos, mas não conseguiria capturar a essência do que estava acontecendo ali. Não conseguiria explicar o olhar nos olhos de Quito, a deliberação em cada movimento, a gentileza que parecia quase humana. Os minutos passaram. 5, 10, 15. A multidão não diminuía. Se alguma coisa crescia, com pessoas sendo chamadas por amigos, com famílias parando sua visita para testemunhar aquilo. Mas o foco permanecia inalterado. Maia e Quito, conectados através do vidro, existindo em um mundo próprio. Foi Maia quem finalmente se moveu. Com mãos trêmulas, ela pegou o caderno surrado que sempre carregava e uma caneta. Escreveu algo rapidamente, com a caligrafia irregular que vinha da dificuldade de escrever, enquanto estava sentada de uma forma que não permitia muito apoio. Então, ela virou o caderno para mostrar a Quito. Eu lembro de você também.
Quito inclinou a cabeça olhando para as palavras. Claro, ele não conseguia ler, mas parecia entender que a menina estava tentando se comunicar. Ele fez aqueles sons suaves novamente e então algo extraordinário aconteceu. Ele recuou um pouco do vidro e bateu no peito, não agressivamente, mas suavemente, ritmicamente. Então apontou para Maia, depois para si mesmo. Repetiu a sequência. Peito. Maia. Ele mesmo. O tratador ficou boquiaberto. Ele está usando linguagem de sinais, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele está tentando dizer amigo. Ele está dizendo que eles são amigos, porque Quito tinha sido treinado. Não extensivamente como alguns gorilas famosos que dominavam centenas de sinais, mas o suficiente para a comunicação básica. E ele estava usando aquele conhecimento agora, desesperadamente tentando atravessar a barreira entre suas espécies, entre suas circunstâncias, para dizer a esta menina que ele lembrava, que ela importava, que o tempo não havia apagado o que eles tinham. Maia escreveu de novo. Suas mãos estavam tão trêmulas que mal conseguia segurar a caneta, mas ela persistiu. Virou o caderno novamente. Sinto saudade. Mais lágrimas. De Maia, de Roberta, de várias pessoas na multidão que nem mesmo conheciam a história completa, mas podiam sentir o peso emocional do momento. Uma mulher idosa estava chorando abertamente. Um homem teve que sentar em um banco superado. Até os adolescentes que tinham chegado fazendo piadas estavam em silêncio, olhando com reverência. Quito pressionou ambas as mãos contra o vidro agora. Maia fez o mesmo, suas mãos minúsculas contra as dele. Eles ficaram assim por um longo momento. E então, Quito fez algo que o tratador nunca em seus 12 anos de trabalho ali tinha visto um gorila fazer. Ele soprou suavemente no vidro, embaçando-o, e então desenhou algo com o dedo. Era tosco, impreciso, mas inequivocamente intencional. Um coração, um formato de coração no vidro embaçado do outro lado de onde Maia estava. A multidão explodiu em lágrimas e sussurros admirados. Várias pessoas estavam soluçando. O próprio tratador tinha que limpar os olhos. Porque como você explica isso? Como você racionaliza isso como mero condicionamento, como resposta treinada, como coincidência? Você não consegue. Às vezes você apenas tem que aceitar que há coisas no mundo que são mais profundas do que nossa compreensão permite, que a conexão atravessa, fronteiras que pensávamos serem absolutas, que o amor, seja lá como você queira definir, não pertence exclusivamente aos humanos. Maia estava rindo agora através das lágrimas. Era um som rouco, não usado há tanto tempo, mas era riso genuíno, alegria real atravessando anos de dor. Roberta a abraçou mais forte, pressionando seu rosto contra o cabelo da sobrinha, sussurrando, "Obrigada, obrigada, obrigada", repetidamente, embora não estivesse claro para quem ela estava agradecendo. Eles ficaram ali por mais de 1 hora. Outros visitantes vinham e iam, mas sempre mantendo uma distância respeitosa, intuitivamente entendendo que estavam testemunhando algo sagrado. O tratador cancelou a alimentação programada de Quito, permitindo que o gorila permanecesse no vidro pelo tempo que quisesse. Regras foram dobradas, protocolos ignorados. Porque como você interrompe algo assim? Maia escreveu mais, contou a Quito, através de bilhetes pressionados contra o vidro, sobre o acidente, sobre seus pais, sobre a dor e o silêncio e os dias em que não queria continuar. Ele não podia ler as palavras, claro, mas parecia ouvir através delas. Seus olhos nunca saíram dela. Ele fazia seus sons suaves, tocava o vidro, ocasionalmente batia no peito. "Amigo, amigo, eu estou aqui." E lentamente algo em Maia começou a se curar. Não tudo. Trauma não funciona assim, mas uma rachadura na barragem, uma pequena liberação da pressão insuportável que ela carregava.
porque Quito a via. Não via a cadeira de rodas, não via a menina muda e quebrada que o mundo via. Ele via Maia, a mesma Maia que costumava vir aqui com seus pais, que trazia desenhos para mostrar a ele, que passava horas apenas sentada em frente ao vidro, contando suas pequenas preocupações de criança de 6 anos, enquanto ele escutava pacientemente. Ela ainda estava lá, ainda existia, ainda importava. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, o zoológico estava fechando. Foi uma das coisas mais difíceis que Maia teve que fazer. Ela escreveu uma última mensagem. Vou voltar, prometo. Quito tocou o lugar onde as palavras estavam pressionadas contra o vidro. Então, deliberadamente, ele fez o sinal que o tratador tinha ensinado a ele anos atrás para amor. Mãos cruzadas sobre o coração. A multidão, que havia crescido para talvez 50 pessoas ao longo da hora, irrompeu em aplausos. Não era apropriado talvez aplaudir em um zoológico, mas ninguém se importou. Eles tinham visto algo que mudariam suas vidas, algo que eles contariam a seus filhos e netos. O dia em que viram amor real atravessar o impossível. Roberta empurrou Maia para longe relutantemente. A menina olhou para trás repetidamente, e cada vez Quito ainda estava lá, parado no vidro, observando ela ir. Apenas quando elas viraram a esquina e ele não pôde mais vê-las, Quito finalmente se moveu, voltando lentamente para sua rocha, olhando para o céu através das árvores artificiais de seu lar-prisão. No caminho de volta para o estacionamento, Maia fez algo que chocou. Roberta, ela falou, a primeira palavra em 5 anos, rouca de desuso, mas clara. Amanhã? Era uma pergunta. Maia queria saber se elas podiam voltar amanhã. Roberta, com lágrimas escorrendo pelo rosto novamente, assentiu vigorosamente. Sim, meu amor. Amanhã, e no dia seguinte, e no próximo. Quantas vezes você quiser. Porque como você nega isso? Como você diz não a algo que claramente, milagrosamente, está trazendo sua sobrinha de volta à vida? Naquela noite, a história explodiu. Os vídeos que as pessoas tinham gravado foram postados nas redes sociais. Eles se tornaram virais em horas, milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamentos, comentários de pessoas ao redor do mundo, todas comovidas, todas maravilhadas, todas querendo acreditar que o que estavam vendo era real. E era real, inegavelmente, inexplicavelmente real. Repórteres locais apareceram no zoológico no dia seguinte. Então veículos nacionais. Uma equipe de documentário chegou de Nova York. Todos querendo capturar a história da menina e do gorila. O zoológico, inicialmente preocupado com o circo de mídia, rapidamente percebeu que havia algo importante acontecendo aqui. Algo que as pessoas precisavam ver. Então, eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles estabeleceram um horário especial de visita para Maia. Todos os dias, antes do zoológico abrir ao público, Maia e Roberta teriam 30 minutos privados com Quito. Nenhuma multidão, nenhuma câmera, apenas a menina, seu gorila e o vidro entre eles. E Maia voltou. Todo dia, chuva ou sol, cansada ou energizada, ela voltou. Os tratadores começaram a notar mudanças em Quito também. Ele estava mais engajado, mais responsivo. Ele tinha propósito agora, algo para esperar. Todas as manhãs, antes de Maia chegar, ele se posicionava no vidro, esperando. E quando ela aparecia, sempre sendo empurrada por Roberta, sempre com seu caderno e sua caneta, ele reagia com aqueles sons suaves, com gestos deliberados, com conexão pura. Maia começou a falar mais. Primeiro apenas palavras únicas, depois frases curtas, depois conversas inteiras. Sua voz era fraca, não acostumada, mas ela estava tentando. Ela contava a Quito sobre seu dia, sobre a escola que tinha começado a frequentar novamente, sobre a fisioterapia que estava doendo menos, porque agora ela tinha uma razão para continuar.
sobre os pequenos milagres diários que eram possíveis quando você tinha alguém que acreditava em você. Roberta assistia essas sessões matinais com admiração. Ela via sua sobrinha emergindo do casulo de trauma que a havia envolvido. Não rapidamente, não completamente, mas inegavelmente. E tudo por causa de um gorila que, contra toda lógica, toda probabilidade, lembrou. Escolheu ver, escolheu amar. Especialistas em comportamento animal vieram de universidades para estudar a interação. Eles fizeram testes, gravaram vídeos para análise, escreveram artigos, e suas conclusões eram sempre as mesmas: extraordinário, sem precedentes. Uma demonstração clara de memória de longo prazo, reconhecimento individual, e o que só poderia ser descrito como empatia profunda. Mas para Maia, não importavam os estudos ou as análises ou as tentativas científicas de quantificar o que estava acontecendo. Para ela, era simples. Quito era seu amigo. Ele sempre tinha sido, ele sempre seria. E esse amigo tinha visto através de toda sua dor e trauma e a havia encontrado. Havia dito, sem palavras, mas com clareza absoluta: você ainda é você. Você ainda importa. Eu ainda me importo. Meses passaram. Maia continuou suas visitas diárias. Ela estava falando quase normalmente agora. Estava participando mais na escola. Ainda usava a cadeira de rodas. As lesões na espinha eram permanentes. Mas havia aprendido a existir dentro dessa realidade em vez de ser consumida por ela. Ela tinha encontrado, através de seu gorila improvável, uma razão para continuar, para crescer, para viver. O zoológico criou um programa educacional ao redor de Maia e Quito. Estudantes vinham para aprender sobre empatia, sobre conexão entre espécies, sobre como o amor não conhece fronteiras. Maia, superando sua timidez, começou a falar com alguns desses grupos, contando sua história, mostrando que mesmo na dor mais profunda, há sempre possibilidade de conexão, de cura, de esperança. Quito se tornou algo de uma celebridade. Visitantes vinham especificamente para vê-lo, mas os tratadores eram cuidadosos. Eles mantinham o horário especial de Maia sagrado. Aqueles 30 minutos toda manhã pertenciam apenas a eles. Era inegociável. E durante aqueles 30 minutos, a magia acontecia repetidamente. Às vezes, em silêncio, apenas a menina e o gorila sentados juntos através do vidro. Às vezes, com Maia lendo em voz alta, livros infantis no início, depois romances jovens adultos, depois poesia. Quito escutava, seus olhos inteligentes seguindo ela, fazendo sons ocasionais que pareciam absurdamente como encorajamento. Em seu primeiro aniversário desde o reencontro, Maia trouxe um bolo pequeno. Claro, não podia dar a Quito, mas ela colocou contra o vidro, mostrando a ele. Ele tocou o lugar onde estava o bolo, depois fez o sinal de amor novamente. O tratador de plantão teve que sair por um momento superado. A mídia eventualmente seguiu em frente, como sempre faz. Encontraram a próxima história viral. Mas para aqueles que estavam lá, Maia, Roberta, os tratadores, as pessoas que tinham testemunhado aquele primeiro dia, nada mudou. Eles sabiam o que tinham visto. Sabiam o que continuava a existir. Maia agora tinha 12 anos, então 13. Ela estava crescendo, mudando, evoluindo, mas Quito permanecia constante, sua rocha, seu porto seguro, a presença que dizia sem falhar todo único dia: você pertence a este mundo, você é vista, você é amada. Houve dias difíceis, dias em que a dor da perda de seus pais voltava com força total. Dias em que a frustração de suas limitações físicas parecia insuportável. Nesses dias, Maia ficava mais tempo com Quito, e ele parecia saber. Ficava mais quieto, mais presente, suas mãos contra o vidro mais firmes, como se tentando transmitir força através da barreira.
Roberta, observando tudo isso, sentiu sua própria vida transformar também. Ela havia pegado Maia por obrigação familiar, sem realmente saber como criar uma criança, especialmente uma carregando tanto trauma. Ela estava certa de que falharia. Mas vendo sua sobrinha florescer, vendo a gentileza de um gorila impossível, ela aprendeu algo fundamental. Que cura não é sobre consertar, é sobre estar presente, é sobre não desistir, é sobre encontrar conexões onde elas existem e se agarrar a elas com tudo que você tem. A história de Maia e Quito se espalhou além das mídias sociais. Livros foram escritos, um documentário foi produzido, escolas usavam a história em currículos sobre empatia e resiliência, mas no centro de tudo estava a verdade simples. Uma menina havia perdido tudo e encontrou, no lugar mais improvável, um motivo para continuar, e um gorila, preso em um recinto, mas possuindo um coração maior do que qualquer jaula poderia conter, tinha escolhido amar. Anos depois, quando Maia tinha 16 anos, ela deu uma entrevista para um documentário de acompanhamento. Eles perguntaram o que Quito significava para ela. Ela pensou por um longo momento, depois disse: "Quando o acidente aconteceu, eu perdi tudo. Meus pais, minhas pernas, minha voz. Eu me senti invisível, como se a pessoa que eu era tivesse morrido naquele dia também. Mas Quito me viu. Ele olhou através de tudo que havia mudado e encontrou quem eu ainda era. Ele me lembrou que eu ainda estava aqui, que eu ainda importava. Ele me ensinou que amor não é sobre perfeição ou sobre sermos inteiros ou sem danos. É sobre ser visto. É sobre alguém escolher ficar. Escolher se importar, não apesar de quem você é, mas por causa disso." Ela pausou, lágrimas nos olhos, mas sorrindo. "Quito me salvou, não de forma dramática como nos filmes, mas de todas as pequenas formas que realmente importam. Ele me salvou dando uma razão para acordar toda manhã, para continuar tentando, para acreditar que havia ainda beleza e conexão possível em um mundo que tinha me machucado tanto." O documentário terminou com uma cena de Maia e Quito, agora uma rotina tão estabelecida que parecia atemporal. Eles sentados juntos através do vidro, suas mãos pressionadas em seus lugares habituais, existindo em companhia confortável e silenciosa. Não havia necessidade de palavras. Não havia necessidade de explicação. Apenas dois seres atravessando o impossível para dizer um ao outro: "Eu vejo você. Eu me importo. Você não está sozinho." A câmera se aproximou dos olhos de Quito, profundos, antigos, infinitamente gentis, e então dos olhos de Maia, mais velhos do que deveriam ser, mas com uma luz que não estava lá antes, a luz da esperança, da cura, do amor que persiste através de tudo. E naquele momento, todo mundo assistindo entendeu algo fundamental, que somos todos conectados de formas que mal compreendemos, que empatia não conhece fronteiras de espécie ou circunstância, que um coração pode reconhecer outro coração, não importa quão diferentes sejam seus corpos, e que às vezes a coisa mais humana no mundo vem de algo que não é humano de forma alguma. Esta é a história que desafia explicação fácil, que recusa ser reduzida a mera ciência ou sentimentalismo. É a história de como uma menina encontrou sua voz novamente porque um gorila se lembrou, de como o trauma pode ser suavizado, não apagado, nunca apagado, mas suavizado através de conexão genuína, de como o amor